Rousseff joined the Committee on Energy Policy Advisors to the presidential candidate Luis Ignacio Lula da Silva, becoming Minister of Energy and then Chief of Staff to President Lula from 2005 to 2010, when she stepped down to run for president. In 2010, she won a runoff election to become Brazil's first female president, and in 2011 became the first female leader to kick off the annual United Nations General Assembly debate. As president, she developed a number of major social programs aimed at universalizing access to basic health services and education. Among the best known of these programs was Mais Médicos, that expanded basic health care to millions of Brazilians in underserved communities. She was also a strong supporter of Bolsa Familia, a conditional cash transfer program that lifted over 8 million people from extreme poverty, beginning in the Lula presidency and carrying on through her own. We at Columbia had direct experience of another of President Rousseff's initiatives called Science Without Borders, a large-scale nationwide scholarship program primarily funded by the Brazilian federal government to strengthen and expand research in science and technology, innovation and competitiveness by sending thousands of Brazilian students, both undergraduates and graduate students, to study abroad. Columbia School of Engineering hosted hundreds of undergraduates and graduate students as part of this program, and we were very glad to have it. Many of these advances were due to Brazil's exceptional economic growth during the Lula and Rousseff presidencies. The global economic and financial crisis that struck in 2009 hit Brazil with particular force and was compounded by the collapse of the commodities boom that had fueled much of the country's economic growth. Despite the economic downturn, Rousseff was narrowly re-elected to a second term in 2014. As she struggled to maintain the congressional coalition needed to pass legislation, protests erupted against the cost of housing the Olympics, followed by shocking revelations of high-level official corruption on an unprecedented scale. President Rousseff was not charged with corruption, but was nonetheless impeached last year on charges of having misreported financial information on the fiscal situation of the country. President Rousseff's impeachment further polarized Brazilian society and contributed to the sense of political and economic crisis that still grips the country. Difficult as it may be, Brazil's crisis nonetheless provides an opportunity for reflection and dialogue, and it is in that spirit that I ask you to join me in giving a warm welcome to former President Dilma Rousseff here at Columbia. Boa tarde. Eu queria cumprimentar o pró-reitor da Columbia University, John Coatsworth. Queria cumprimentar também o diretor do Columbia Global Center, Thomas Trebat, moderador das perguntas, agradecer ao Joe Santana e também à Fundação Lehman. Eu considero que o Brasil vive um momento muito difícil. Eu tenho certeza que nós iremos superar esse momento. Mas é necessário, para superar, compreender o que aconteceu. E é necessário também abrir um processo de discussão que deixe claro para todos nós, de fato, o que aconteceu. Eu vivi 2 golpes de Estado. Um golpe que era um golpe de Estado tradicional, foi feito durante a ditadura militar. E, nesse momento, esse golpe se caracterizava por tirar de toda a sociedade seus direitos. Não importa quem seja, todos serão privados do direito de organização, de expressão, de liberdade de imprensa, do direito de contestar
do direito de se manifestar e de emitir quaisquer opinião. Assim, nós tivemos um processo muito difícil em 2016, diferente do que aconteceu em 1964. Não era. Em 2016, não foi um golpe de Estado. Em 2016, um golpe de Estado militar. Foi um golpe parlamentar. A diferença entre eles é simples. A diferença entre eles é que, no Brasil, nós tivemos, neste momento que eu me refiro, de 2016, nós tivemos uma situação verdadeiramente dramática. Por quê? Não se trata de tirar direito de todos, mas se trata de interromper certas características do processo democrático e, com isso, fazer com que as pessoas participem desse processo achando que a democracia está inteira. Muitos dizem, olha, no Brasil não houve golpe de Estado porque não há desrespeito aos processos, não há desrespeito a todos aqueles protocolos que são exigidos numa democracia. No entanto, nós podemos olhar que, na verdade, um processo de impeachment aqui nos Estados Unidos e no Brasil, que seguem o regime parlamentar, ele só pode ser feito contra o presidente quando há previsão legal constitucional. Nas constituições, se trata de, ou no caso dos Estados Unidos, de crimes de alta traição, ou de suborno, ou o que vocês aqui usam como high crimes e misdemeanors. No Brasil, nós chamamos de crimes de responsabilidade. Um crime de responsabilidade, ele implica na ação extremamente grave, cometida deliberadamente pelo presidente da República. Por quê? Porque há uma diferença substantiva entre o parlamentarismo e o presidencialismo. O presidencialismo exige esse crime de responsabilidade para um presidente poder sair. Não são só condições políticas, tem de ter condições jurídicas, tem de ter a prova de que, de fato, o presidente cometeu o crime no exercício do seu mandato. Da mesma forma, nós temos essa caracterização nos Estados Unidos. Aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma questão bastante clara. No parlamentarismo, o parlamento pode retirar a confiança do primeiro-ministro ou do seu gabinete, e o primeiro-ministro e o seu gabinete são obrigados a renunciar. Ou, por outro lado, há uma contrapartida, um peso e um contrapeso, que é o primeiro-ministro ou o gabinete pode levantar a desconfiança em relação ao conjunto do parlamento e querer uma nova eleição. No presidencialismo, não. No presidencialismo, há que ter esses crimes de responsabilidade extremamente claros. E aí não basta dizer, como diziam no Brasil, olha, todos os ritos foram cumpridos, todos os ritos constitucionais foram feitos. Houve direito de defesa. Ocorre se você é julgado por algo que você não cometeu, trata-se de uma cabal injustiça. E aí nós podemos verificar algumas coisas bastante estranhas no meu processo. Eu fui julgada por crimes orçamentários, cometidos da mesma práticas cometidas por todos os presidentes anteriores a mim, inclusive por mim mesma no mandato anterior. Foi algo que era a prática sistemática, entendida e compreendida como tal pelos tribunais de contas do país, por todos os julgamentos anteriores. E, a partir de um determinado momento, mudaram o entendimento. E mudaram o entendimento após os fatos ocorridos. E fizeram uma análise para trás, criminalizando processos. Para vocês terem uma ideia do que se trata,
Se trata de 3 decretos que totalizam 0,15 das despesas primárias orçamentárias. 98% desses decretos estão concentrados na Justiça, ou seja, eram suplementações para a Justiça, era suplementação para o Ministério da Defesa, era suplementação para a Educação, era suplementação para hospitais. 98%. E o outro crime era mais absurdo ainda. Era uma legislação que previa um subsídio feito através de uma política de crédito, de subsídio feito para quem? Para a agricultura brasileira, o pequeno agricultor, o médio e o grande agricultor. Isso era feito desde 1994. Nenhum presidente participa, depois de definido quanto que será o montante a ser subsidiado, o presidente não participa do processo. Não só eu não participo, nenhum presidente participou desde 1994. Hoje, todo mundo sabe que foram muito mais álibis que encontraram para me julgar do que, de fato, um julgamento real. Aí é que vem a parte interessante. Mas por que tudo isso no Brasil? Por quê? Por que isso aconteceu? O que aconteceu no Brasil foi que, por alguns motivos, o golpe estava previsto. O golpe não foi um raio no céu azul, ele foi planejado, ele tinha objetivos claros. O grande objetivo que articulava a classe política era impedir que as investigações em curso, investigações de corrupção em curso, atingissem certos segmentos que eram justamente os segmentos que queriam dar o golpe, o segmento golpista. Tanto é assim que ficou conhecido uma gravação feita entre 2 senadores, um ex-senador que era investigado e que estava grampeando um outro senador que era liderança golpista chamado Romero Jucá. E, numa certa altura, o senador Romero Jucá diz para o outro: é necessário estancar a sangria. E estancar a sangria é tirar a presidenta, porque ela não impedirá as investigações da Lava Jato. Essa foi uma declaração que ficou absolutamente notória no Brasil. Mas eu acredito que apesar de ter mobilizado principalmente os partidos golpistas, como o PMDB e o PSDB, não foi a razão fundamental do golpe. Era preciso interesses mais fortes para levar uma ruptura dessas proporções. O interesse mais forte foi fundamentalmente enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente ao neoliberalismo. O Brasil, desde o governo Collor, pelos anos 90, passando pelo governo Fernando Henrique Cardoso, introduziu um processo que ocorreu em quase toda a América Latina. Privatização, retirada de direitos sociais e redução do papel do Estado. O Brasil não completou esse processo. Nós mantivemos a principal empresa de petróleo, mantivemos as empresas de energia, os 3 maiores bancos. Por quê? Porque esse processo foi interrompido em 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu. Então, tratava-se de refazer este processo. Mas por que não usar a democracia? A democracia permite que haja essa possibilidade, e é isso que consiste a força da democracia. É que o povo escolhe qual o caminho que ele quer trilhar, qual o caminho que ele quer percorrer, onde ele quer gastar e para quem ele quer destinar os recursos orçamentários. Ocorre que por 4 vezes a democracia derrotou este projeto que tinha sido interrompido. Por 4 vezes nós ganhamos a eleição. Na última vitória,
ficou claro que estava ficando difícil, na medida que se implantavam os projetos, que se interrompesse esse processo. Nós tínhamos um grande acúmulo de políticas sociais. Nós tiramos, de fato, o Brasil do mapa da fome em 2013. O Brasil era um país que tinha uma quantidade imensa de brasileiros que ainda, em pleno século XXI, passavam fome. E nós conseguimos, num processo que começou em 2003 e que nós conseguimos 10 anos depois, tirar o Brasil do mapa da fome, porque conseguimos também, quase simultaneamente, elevar 36 milhões de brasileiros que viviam em situação de miséria extrema, que é diferente de pobreza. Miséria extrema são condições subhumanas de vida, e conseguimos uma série de outras conquistas, principalmente do ponto de vista social. Nós tivemos uma política que tinha foco, e que o foco perpassava todas as políticas que fazíamos. A política de saúde, quando nós ampliamos o número de médicos no Brasil, porque o Brasil tinha só 1,8 médicos por 1.000 habitantes, e os outros países, por exemplo, da nossa região, tinham em torno de 2,8, 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Nós fizemos essa revolução começando pelos mais pobres. Conseguimos também fazer uma política bastante significativa na área de habitação. Ora, tudo isso, e também o fato de nós termos descoberto petróleo em águas profundas e conseguido, mesmo com todo o desafio tecnológico que é extrair petróleo com entre 2,5 quilômetros a 7 quilômetros de lâmina d'água, nós superamos esses desafios. E hoje, por exemplo, ao eu sair do governo, nós tínhamos já chegado a 1.800.000 barris dia. Então, havia muitas realizações. Obviamente, ninguém acha que nós não cometemos erros. Nós cometemos erros. Seria um absurdo e uma pretensão eu chegar aqui para vocês e dizer que nós fomos um governo que não cometeu nenhum erro. Mas o que eu quero dizer é que, dentro das disputas livres, da disputa aberta no Brasil, nós tínhamos ganho 4 eleições. E a partir daí, quando eu ganho a última eleição, a quarta, essa última eleição que eu ganhei em 2014, há um desânimo por parte da oposição em relação à realização e à concretização do seu programa. O programa com o qual eu ganhei foi o programa que nós viemos implantando durante os 4 períodos de governo presidenciais. Então, era um programa claro, a população soube em que estava votando. Porém, este era um programa que não era aquele que interessava ao conjunto de golpistas que eram integrados tanto pelos partidos políticos, que eu já mencionei, por parte da mídia, por parte também de grupos empresariais. O programa que está sendo hoje implantado é o programa que eles queriam para o Brasil. Que programa é esse? É um programa que, primeiro, tem uma característica básica. Ele quer reimplantar no Brasil o neoliberalismo. Basicamente, ampliar a financiarização, ampliar a desregulamentação do Estado. Com isso, inexoravelmente, vão produzir um aumento da desigualdade. E a tríade se completa porque, quando aumenta a desigualdade, há também processos de diminuição da democracia. Esta tríade é uma tríade extremamente perigosa na América Latina. E no nosso caso, ela se caracteriza hoje pelo seguinte:
ela se caracteriza hoje, primeiro, por uma emenda constitucional, que faz duas coisas simultaneamente. É uma emenda constitucional que eu acredito que não há nenhum país do mundo que adotou isso em termos de meta orçamentária. Ela congela por 20 anos, em termos reais, os gastos com saúde e os gastos com educação. Ela deixa com possibilidade de haver redução nominal dos demais gastos primários, como ciência e tecnologia, assistência em geral, assistência social em geral, segurança, saneamento, enfim, os demais gastos de um governo. E deixa inteiramente livre os gastos com juros, sabendo-se que esses gastos com juros são os que mais cresceram. Daí, há um outro processo, que é o comprometimento da democracia. O que é que se vota quando se elege um presidente da República em qualquer país do mundo? Se vota aonde esse presidente vai colocar o seu gasto, para quem ele vai destiná-lo, qual é o projeto que ele quer realizar. Então, nós fizemos uma estranha emenda que antecipa o desejo, as determinações, a vontade e as esperanças do povo por 5 anos antecipadamente, congelando o gasto e destinando claramente para o pagamento de juros o conjunto do orçamento. Então ele faz duas coisas, ele tira também, ele compromete também a base da democracia, que é o voto popular. Então, ao mesmo tempo, ele tira o pobre do orçamento, porque o mais prejudicado quando o Estado não age em educação e saúde em países como o Brasil são as pessoas mais fragilizadas, as que mais precisam. De outro lado, ele tira a população da decisão. Esse foi o grande e o início do governo ilegítimo que me sucedeu. Agora, ele está fazendo o segundo movimento. O segundo movimento foi a aprovação de uma lei de terceirização. Eu falo nessa lei porque eu acho que uma das características mais graves que ocorre no mundo atualmente, não só no Brasil, não só nos países da América Latina, mas nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, é a precarização do trabalho. E a precarização do trabalho e salários estagnados tem uma expressão no Brasil numa lei que se chama Lei de Terceirização, que é o seguinte: terceiriza-se em qualquer empresa tanto as atividades meio como as atividades fim. E essas atividades fins e atividade meio significa que você pode ter uma siderúrgica que não tenha um operário contratado por ela e todos são terceirizados, que um hospital não tenha um médico contratado por ele, todos terceirizados. Enfim, a terceirização, no caso do Brasil, ela precariza o trabalho porque ela retira direitos do trabalhador. Bom, além disso, ela torna o trabalho bastante irregular, ou seja, ela permite um tipo de contratação que no Brasil chama-se transformar o trabalhador em pessoa jurídica. Quando você transforma o trabalhador em pessoa jurídica e contrata ele como pessoa jurídica, você não dá a ele as garantias dele como trabalhador. Bom, se isso não bastasse, essa lei já foi aprovada. Hoje há um anúncio que a consolidação das leis do trabalho, que é uma conquista que vem de 1943, se eu não me engano, a consolidação das leis do trabalho vai sofrer uma grande eu usarei uma palavra forte, chacina. Vão fazer
uma mortandade na lei, vão cortar artigos da lei. Por exemplo, deram um exemplo e eu fiquei estarrecida com ele. Uma mulher grávida pode participar de atividades que façam mal à sua saúde, ou seja, atividades que não são adequadas à saúde humana, desde que ela tenha um atestado médico, né? Qualquer atividade mais comprometedora da saúde. Deram isso como um dos exemplos das mudanças da CLT, os jornais deram. Então, isso não pode ser tomado ao pé da letra, porque pode ser um pouco diferente disso. Mas o fato fundamental que sai dessa minha explicação é algo gravíssimo, é sobre precarização do trabalho, que eu acho que é uma tendência, quando se fala em aumento da desigualdade, eu acho que um dos aumentos mais graves da desigualdade é a precarização. A outra questão que, a mim, eu gostaria de relatar para vocês, é que muitas vezes disseram assim: por que é que tinha de ser dado o golpe? Ah, porque o meu governo, o governo da presidenta Dilma, quebrou o Brasil. Ora, o Brasil não está quebrado. O Brasil esteve quebrado. Na transição do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso para o Lula, o Brasil estava quebrado. Por que ele estava quebrado? Porque ele devia mais do que a quantidade de reservas que ele tinha. Ele devia 16 bilhões, ou algo aproximado a isso, e tinha 14. Enfim, ele estava quebrado, e a prova maior que ele estava quebrado é que o Fundo Monetário Internacional estava dentro do país, e o Fundo Monetário Internacional definia as políticas de austeridade daquele momento. E isso foi algo bastante difícil no início do nosso governo. Nós conseguimos, com o passar, eu acredito, 3 anos depois, nós conseguimos pagar o Fundo Monetário e fazer com que a política macroeconômica do país fosse decidida pelo país. Eu tive o grande prazer de estar presente quando isso aconteceu. Nós pagamos o Fundo Monetário. Mas, nesse período, nós saímos de devedores para credores. O Brasil é credor líquido internacional. Nós temos 300, quando eu saí, nós tínhamos, não gastaram, 380 bilhões de dólares de reserva. Nós éramos entre a quinta, se eu não me engano, a quinta ou a sexta economia em matéria de reservas. Não há a menor hipótese do Brasil não honrar seus compromissos. A menor hipótese. O Brasil não chega nem perto de estar quebrado. Nós somos credores do Fundo Monetário porque durante a crise do euro o Brasil emprestou dinheiro para fazer o que se chamava naquele momento o muro protetor, o muro de bloqueio, ou seja, o muro que impediria que houvesse a contaminação por conta das dívidas existentes, principalmente dos bancos e dos governos. Aí podem dizer, não, mas o Brasil está quebrado. O Brasil também não está quebrado. O Brasil cobra tributos, o Brasil tem capacidade de endividamento, então o Brasil não está quebrado. O governo quebrou o Brasil. O governo não quebrou. E o governo não quebrou. O que acontece no Brasil é o que tem acontecido em vários países do mundo. Aqui nos Estados Unidos não aconteceu, mas em outros países do mundo acontece. É a teoria de corte de gastos contínuo. Não há como você sair de uma crise só cortando gastos. Você tem de cortar gastos. Você tem de fazer o seu dever de casa, cortando despesas, procurando melhores gastos. Mas sem você voltar a investir e sem você ter novas receitas, dificilmente você sai de uma crise. Isso está sendo visto na Europa, isso está sendo visto em todos os lugares do mundo. Inclusive,
é interessante que várias avaliações do próprio Fundo Monetário mostram que essa fixação em corte de gastos, ela não necessariamente resolve o problema da crise. E hoje, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que os golpistas que atribuíam, que diziam que era só eu me afastar do governo, que as coisas melhorariam no país, eles subestimaram ou acreditaram na sua própria propaganda. Não só há uma deterioração da economia, como eles fizeram uma outra coisa. Eles subestimaram a crise política que criaram. Eles criaram uma crise política a partir dos 3 meses do meu governo. Colocaram na pauta o impeachment. Eu fui eleita em novembro. O impeachment foi colocado na pauta em março. Então, eu fiquei praticamente desde o início, porque a minha posse foi dia 1º de janeiro, então eu fiquei 3 meses sem este processo de impeachment. E eles construíram esse processo de impeachment. E é interessante que a mídia teve um papel importantíssimo nisso, porque a mídia inventou a teoria da gastança e não é por acaso que eles procuraram como crime para me tirar do governo um crime orçamentário, que é algo absolutamente ridículo da forma como foi estruturado. E que hoje a grande maioria sabe que tem muito pouca base, muito pouca sustentação. E cria problemas até para eles, porque a partir do que me condenaram, eles são obrigados a cumprir à risca o que eles fizeram para mim, mas não conseguem. Porque é um absurdo querer que o orçamento preveja qualquer... Porque o que é um decreto de suplementação? É um decreto que desloca essa despesa daqui para cá. Mas só pode deslocar daqui para cá se cancelar essa. Eles tiraram essa mobilidade do orçamento. Agora, para cada vez porque você não sabe antecipadamente tudo que você vai mudar. Para cada vez que for alterar, eles têm de ter aprovação no Congresso. Então, é um absurdo do ponto de vista da execução orçamentária em qualquer país. Mas se sabe que esse é um método para constranger os governos ou impedir que esses governos governem. Mas o que eu quero dizer é que tem um valor fundamental hoje no Brasil. Esse valor fundamental é um valor que responde por todas as possibilidades que nós temos. Se o Brasil vai manter essa política de elevação das condições de vida da população brasileira. E o grave é que o Brasil conseguirá isso não só com transferência de renda, não só com distribuição de renda. É fundamental que haja, por exemplo, acesso à educação. Ora, o acesso à educação eles querem restringir. Eu acredito que uma das melhores coisas que nós fizemos, o governo federal trabalha fundamentalmente com educação universitária. Uma das melhores coisas que nós fizemos foi ampliar o acesso da população brasileira à educação superior. Não só a educação pública, as universidades federais, mas a educação das universidades privadas através da troca de tributos por bolsas, num programa que se chamou ProUni, através do financiamento à educação. E isso significa o seguinte, significa mudança de futuro e consolidação de uma distribuição de renda. Ora, atacar isso na emenda condicional do teto de gastos mostra a falta de percepção, não, mostra a visão completamente neoliberal a respeito dessas questões. Por último, eu quero falar então da questão democrática antes de encerrar. Eu quero dizer que nós hoje no Brasil temos diante de nós uma única forma de superar tempos muito difíceis, de fazer com que o país volte a crescer, fazer com que o país reponha a sua autoestima.
fazer com que o país mostre que ele não é um país só produtor de commodities. O Brasil não produz só commodities. O Brasil é um país que tem uma indústria sofisticada, que produz aviões, um país capaz de extrair petróleo em alta profundidade, com grandes pressões, né, com alta pressão e com altas temperaturas, que tem toda uma indústria, um país que pode garantir um emprego de qualidade para uma população, se ela tiver oportunidades, se ela puder ter acesso à educação. Restringir a educação, eu acho que é a coisa mais indigna de um governo, porque a educação é o passaporte para o futuro. Nós, sabendo que o pré-sal daria bastante dinheiro, criamos um fundo social, chamado Fundo Social do Pré-sal, que destinava todo o pagamento de royalties e participações especiais para esse fundo. 75% do fundo era para a educação, o restante 15% era para, o restante 25%, desculpa, era para a saúde. Então, nós conseguimos que tivesse isso que chamamos passaporte para o futuro. Porque a educação também ela é fundamental para a democracia. E por que ela é fundamental para a democracia? Porque nós precisamos de cidadãos críticos, nós precisamos de cidadãos que tenham capacidade de transformar o país, não só do ponto de vista da atuação em áreas técnicas, mas também do ponto de vista da atuação em áreas políticas e culturais. Daí porque a educação tem esse papel estratégico. E a democracia no Brasil hoje, ela é a grande articuladora de todos os processos. E o Brasil está num momento extremamente delicado. Nós temos, em outubro de 2018, um encontro marcado com a democracia. Esse encontro marcado com a democracia, ele é a única forma do Brasil se recompor. Porque nós sempre fizemos pactos por cima, Na saída do Império para a República, fizemos um acordo por cima. Tanto é que nós tivemos uma saída da escravidão muito precária. Os escravos do Brasil, e nós somos o maior país negro fora da África, os escravos no Brasil não tiveram oportunidades. Eles jamais tiveram acesso à terra. Então, isso contribui também para uma formação social extremamente excludente. No Brasil há duas coisas, a exclusão e a lógica do privilégio. A lógica do privilégio deriva da escravidão. A exclusão também deriva da escravidão. Tanto é que foi muito interessante, eu vou fazer um parágrafo, me desculpem, um parágrafo, não, um parênteses, o acesso a aeroportos. Quando nós aumentamos o nível de renda das pessoas, muitos tiveram pela primeira vez acesso aos aeroportos, às viagens. Então, pessoas que nunca tinham viajado, empregadas domésticas, porteiro, enfim, todas as profissões conseguiam viajar. E havia uma grande dificuldade por parte de uma pequena elite de aceitar essa presença nos aeroportos. Muitos diziam, um aeroporto virou uma grande rodoviária. Feio, movimentado e desagradável. Obviamente, né, com o passar do tempo, nós investimos no aeroporto, ele melhorou. Mas voltando, esse país tem de ter um encontro consigo mesmo. Um encontro consigo mesmo não vai poder ser por cima. Até num segundo momento, né, pode haver várias conversas por cima, mas é fundamental que haja um encontro democrático através do voto popular
neste encontro marcado para 2018, outubro, novembro. Por quê? Porque se não ocorrer isto, nós não conseguiremos diminuir o grau de ruptura que existe hoje no Brasil, que é algo que contribui para que nós não consigamos recuperar as condições. Eu acho até que o diálogo é fundamental, mas acredito que o maior diálogo numa democracia é o diálogo da população com a urna eleitoral e um processo eleitoral. E quem ganhar tem de ser em cima deste projeto, que todos nós nos uniremos novamente. O que esse projeto não pode ser objeto é de qualquer política casuística que tente impedir que ele se dê da forma mais livre possível. Além disso, o Brasil necessita de uma reforma política drástica. Por que ele necessita de uma reforma política? Porque ele é ingovernável. Ele é ingovernável por vários motivos. Principalmente porque nós temos um sistema político que induz a fisiologia, que induz a compra de voto, que induz, enfim, a todas as práticas que nós consideramos inadequadas. Primeiro, não é possível ter 25 partidos. Eu saí, tinha 25 partidos no Congresso. Ninguém acredita que tenha 25 projetos para o Brasil. Não tem 25 projetos. Então, por que tem 25 partidos? Primeiro, porque a cláusula de barreira que exigia que para um partido se constituir, era necessário que ele tivesse tantos votos, que esses votos fossem distribuídos assim pelos estados, etc, etc. Ela foi uma cláusula que ela caiu, como a gente diz, o Supremo Tribunal Federal a derrubou porque era uma cláusula antidemocrática. Ora, quando essa cláusula cai, o que acontece? Duas outras razões importantes passam a ter uma outra lógica. Quais são essas razões? As duas são razões democráticas. Primeiro, é importante que os partidos sejam financiados proporcionalmente ao fato diante das suas representações. Ou seja, eu tenho tantos deputados, tantos senadores, então, no fundo partidário, eu terei um percentual. É uma razão democrática? Por quê? Porque você evita financiamentos de outro tipo. Você tem aí um financiamento público. E a outra razão, que tem também uma razão democrática, é a campanha eleitoral ter acesso à televisão de forma gratuita. Isso impede que haja o exercício do poder econômico comprando tempo de televisão. Quem tiver mais poder econômico fala mais. O correto é quem tem mais representação fala mais, quem tem menos representação fala menos. Em função disso, o que acontece? Cai a cláusula de barreira ou se aumenta o número de partidos. Se aumenta o número de partidos, tem vários partidos que nunca chegaram à presidência da República. Como é que eles chegam ao poder federal? Simples, barganha cargo, né? barganha troca de favores, bota pessoas, enfim, há uma prática absolutamente fisiológica, legitimada por um sistema. Não é que as pessoas sejam boas, más, ou as pessoas são virtuosas ou não. É que quem tem de ser virtuoso é a instituição. A instituição, como dizia o Montesquieu, não importa se as pessoas são virtuosas, elas podem ser, mas importa que o sistema seja. E por isso, a democracia no Brasil vai exigir, para a gente dar um novo passo, essas duas questões ser encaradas por todos nós. Uma, eleição direta, em cima da qual nós temos de recompor a política no nosso país, a economia no nosso país e
o respeito por resultado de eleição que não pode ser mais violado. Ninguém pode, no meio da eleição, falar: se eu não ganhar, eu vou querer um impeachment. Porque senão vai virar moda, e não é só no Brasil, vocês já viram isso. Pelo menos vocês já escutaram isso antes, ou depois. E a outra questão, que eu acho fundamental, é a reforma política. O Brasil tem de ter um novo sistema político que tenha e induza a práticas políticas muito mais éticas, mas, sobretudo, muito mais ligada aos interesses da população e não aos seus próprios interesses, os próprios interesses dos parlamentares. Então, você tem de incentivar que os interesses gerais sejam aqueles que os parlamentares e todos os brasileiros, eles tenham confiança na sua representação. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, senhora presidenta. Essas palavras entregues com tanta convicção e paixão. Eu tenho tentado chamá-la, além de presidente, de professora Dilma. Foi uma excelente aula e muito obrigado. Vamos deixar a senhora descansar um pouquinho. Já descansei. Já descansou. Candidato incansável. Eu sou Thomas Trava, eu privilégio, muitos privilégios. Um de ser o moderador aqui, tentar colocar um pouco de ordem, não demais, mas um pouco de ordem na fila das perguntas. Então, eu vou pedir às pessoas, acho que vai ter uma ou outra pergunta, talvez, a fazer de nossos alunos, nosso corpo docente aqui, que, aliás, dou as boas-vindas. Muito obrigado pela sua assistência, que nos inspira, e a todos sua assistência aqui, sua presença aqui. Mas eu gostaria de pedir de forma ordenada que os alunos que queiram, ou do corpo docente, professores que queiram formular uma pergunta à presidenta, que por favor faça uma fila aqui detrás do microfone. Poderão? E aí, enquanto isso, senhora presidente, eu vou fazendo uma pergunta minha. Ótimo. Então, para ver a eventual demanda. Muito obrigado pela essa palestra institucional. Eu, que tenho o privilégio, digo vários privilégios, um que eu tenho é morar no Brasil, mas fadado a transitar entre as nossas duas culturas e as nossas duas línguas também. Eu vejo o meu dia a dia no Brasil, e talvez seja a experiência de muitos de nós aqui, um ambiente político muito polarizado, envenenado, alguns diriam, partidário e ideológico no extremo. O diálogo é muito difícil, realmente. Se é de um partido, não tem conversa, de outro partido também não tem conversa. Falta diálogo, falta um espírito que a senhora pediu hoje, comunitário, no Projeto Brasil. A corrupção nem se fala, a enxurrada de manchetes de dia atrás dia, inclusive muitos que fizeram o seu impeachment, agora atrás das grades, ou prestes a ser. Tudo isso, além da uma grave crise social, desemprego batendo dos pessoas em condições mais precárias, que a senhora bem nos lembrou, com desemprego muito elevado. Então, mas eu queria, digamos, se posso lhe provocar uma resposta mais pessoal, que temos alunos aqui, muitos deles do Brasil, não todos, mas muitos do Brasil, cheio de idealismo, muito privilegiado de estar assim, melhorando, ganhando, adquirindo conhecimentos no exterior, e muitos deles um pouco perplexos, se eu gostaria de dizer, colocar, perplexos diante a essa cena de falta de diálogo, de corrupção,
de ódio quase que existe que é nosso dia a dia, no desemprego. Eles almejam, senhora presidente, um país melhor e querem usar todos os seus talentos assim para melhorar o país. Qual o seu conselho? Se eu posso pedir uma palavra pessoal, eles deveriam pensar no serviço público, mesmo em tempos em que o serviço público, a política esteja numa condição tão desprestigiada. Vale a pena ou é melhor esperar talvez algum futuro além de 2018, quando a coisa estiver consertada? O que a senhora recomenda para esses jovens? Uma pergunta muito interessante, professor. Eu acredito que nós temos de fugir de uma questão. Não é possível que a gente ache que a questão, eu vou pegar a questão da corrupção, se concentra na política. Ela não se concentra só na política. Onde nós temos um problema sério na nossa sociedade, né? Nós lidamos com dinheiro, e dinheiro desigualmente distribuído. Quando a gente considera que a corrupção é simplesmente dos partidos políticos, isso era algo que no Brasil era tradicional, tanto é assim que até 2013 se punia o corrompido, não se punia o corruptor. O corruptor tinha um estatuto menos grave do que o corrompido, o que é um absurdo. Se você quer combater a corrupção, você tem de tratar a questão da corrupção ativa e da corrupção passiva, ou do empresário que corrompe, ou da pessoa que é corrompida, as duas questões. Nós mandamos uma lei em 2013 que chamava Lei de Combate às Organizações Criminosas. Essa lei, ela tinha 2 estatutos que foram importantes para viabilizar a investigação. Um primeiro era esse da delação premiada. Um segundo era justamente esse de deixar mais claro, porque havia uma previsão, mas ela era muito questionada, deixar mais claro que o corruptor era um criminoso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é possível acreditar que o serviço privado ou o serviço público são, eles em si, objeto ou propensos a corromper. Eu acho que essa é uma visão perigosa. Por quê? Porque geralmente isso leva a achar que a política é algo passível de ser corrompido, ou seja, que é a política que leva à corrupção, que não se deve fazer política. E aí eu me pergunto o seguinte: como nós vamos querer ter democracia se não tiver política? As duas nasceram simultânea e irmãmente. Na história de todas as experiências internacionais, mas principalmente na originária lá, na grega, você teve a política ligada à democracia. E a política não é algo trivial. A política é a nossa capacidade de pensar por todos. Sem o que resta é a economia, como os gregos diziam, o reino do interesse pessoal. Então, se nós queremos, eu sou economista, viu? Então, não tenho nenhum problema com a economia, não. Tenho até muito interesse nela. Mas o que eu estou querendo mostrar é que é impossível, a não ser que nós queiramos sistemas bastante ditatoriais. Eu sou fruto de um país, e vocês também, que em 1964, depois da ditadura, tinha o seguinte lema: empresário é para empreender, trabalhador é para trabalhar, estudante é para estudar
e só nós, militares, fazemos política. Este é um projeto que é um projeto excludente do ponto de vista político. Eu acho que, pelo contrário, e a minha geração fez isso. Pior é quando você volta para o seu país e pode ser objeto de tortura, de morte e de exílio. Eu acho que nós temos obrigação com o país de voltar para dentro do país e modificar o país. Não de ficar calado, porque essa é a vantagem da democracia. Aqui ninguém vai ser preso, lá ninguém vai mais ser preso, ninguém vai mais ir para o exílio, ninguém vai mais ser torturado. Mas tem um espaço democrático, é isso que nós temos que construir, tem um caminho democrático, um caminho que pode nos levar a mudar as relações dentro do país. Eu nunca fui, eu só concorri para um cargo, presidente da República. Sim. Eu nunca fui o que se chama no Brasil político profissional, mas eu digo para vocês, eu fiz política a minha vida inteira desde os 15 anos. A gente não precisa de ser deputado, senador, vereador, prefeito, sim, governador, muito menos presidente, para fazer política. Muito obrigado por essas palavras, senhora presidenta. Agora vamos à fila. Só peço, não esqueça que sempre são ansiosos para formular as perguntas de falar quem são, que escola estão, etc. Então, por favor, se apresente. Eu só posso falar uma coisa que eu esqueci. Vou falar só uma coisa. Eu acho que é fundamental o diálogo. Só que, como é que se dialoga? Vocês acham possível botar para dialogar? Vocês acham que dá para resolver aqui o problema? Aqui também tem problema nos Estados Unidos, tem problema lá na França, né? Tem problema no Oriente Médio. Vocês acham que dá para chegar ali e pregar, ó, agora nós vamos resolver todos os problemas que os opositores vão dialogar? Vocês acreditam nisso? Não, só estou perguntando. Eu acho que a gente constrói o diálogo. Diálogo se constrói. Tem rupturas, tem momentos de ruptura numa sociedade que eu sou a favor do diálogo. Mas eu sei que tem imensos obstáculos. Para eles serem superados, por isso que eu falei, vamos fazer o pacto por baixo, porque essa história de pacto por cima dá certo sim, viu? Porque nós fizemos várias transições por cima. Dá certo. Mas tem custo. Tem custo. A transição por cima tem custo. Vamos lembrar que no dia do impeachment, 17 de abril de 2016, um deputado votou pela ditadura militar em nome de um torturador. Por quê? Porque quando nós fizemos a transição da ditadura para a democracia, em que pese a gente ter feito as diretas, etc., nós, e eu não estou aqui falando que isso foi errado ou certo, nós fizemos um acordo. Qual foi o acordo que foi feito? A tortura é anistiada. Isso sabendo que tortura é imprescritível. Né? Nós fizemos esse acordo. Então, tem que saber que diálogos por cima tem preço. Diálogos por baixo, pelo menos o preço é o preço do povo, ele que erra. O povo brasileiro, se errar, ele errou. Ele tem autoridade para fazê-lo. Eu prefiro o erro popular do que o erro individual. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Vamos ouvir mais um pouco assim, como funcionaria esse diálogo por baixo, que é uma expressão muito interessante, vale a pena explorar, e talvez saber mais um pouco adiante dos seus planos políticos e as eleições em 2018, mas não sem antes ouvir, Eu não sou candidato em 2018. Não, estou avisando. A quinta eleição. Não, é porque isso é complicado. Outro dia eu fui entrevistada.
A senhora, por acaso, é candidata? Não. A senhora é, por acaso, candidata a presidente? Não, senhor. A senhora é, por acaso, candidata a alguma... Você não vai ser candidata a nada? Eu falei, não. Olha, depois você vai ser candidata, você chega aqui, eu vou falar que você mentiu. Então é o seguinte, eu falei para ele, então eu sou, tá? Não a presidente eu não sou. Interessante. Vamos pensar. Muito obrigado. Por favor. Oi, meu nome é Pablo, eu estudo saúde pública aqui em Colômbia. Mestrado, né? Sim, um mestrado. Você é médico? Sou. No Brasil, não aqui. Um dos poucos que apoiou mais médico, mas... Obrigado. Bom, enfim, primeiro agradecer a apresentação e a explicação muito clara do processo do golpe no Brasil, das forças por trás dele. E a senhora, na sua fala, apontou 2018 como uma saída para restabelecimento da democracia no país. Só que, enquanto isso, várias manifestações de rua estão tomando o Brasil, inclusive algumas manifestações inclusive fora do Brasil, inclusive com uma greve geral marcada para o final do mês agora. Então, minha pergunta são duas, na verdade. Como a senhora vê essas manifestações, a possibilidade disso pelo menos frear ou reverter esse processo de destruição de direitos que está acontecendo no Brasil? E como que a senhora vê a possibilidade de um presidente eleito no Brasil em 2018, comprometido com o povo, de reverter todo esse processo de destruição de direito social e trabalhista que está acontecendo lá? Obrigado, Paulo. Paulo, fugiu um pouco da regra. Ô Paulo, eu agradeço você ter apoiado o Mais Médicos. Só para o pessoal saber, o Mais Médicos, nós começamos em 2013 e nós chegamos ao patamar que queríamos, que foram 18.260 médicos. Esses 18.260 médicos atendiam, pelos critérios da OMS, da Organização Mundial de Saúde, 63 milhões de pessoas. Eram 63 milhões de pessoas dentro do Brasil que não tinham atendimento médico. Elas não estavam no interiorão só. Uma das maiores faltas de médicos era na periferia de São Paulo. Ou seja, a maior capital do Brasil, o estado mais rico da federação. Na periferia não tinha médico. Então, o critério, quando você tem uma política de priorizar os mais pobres, quando você começa a distribuir médicos, você começa por onde se concentra a maior pobreza. E foi por isso que deu certo mais médicos. E também pelo fato de que nós conseguimos esses 18 mil médicos. E eu não posso deixar aqui de passar em branco e não agradecer a solidariedade dos médicos cubanos que foram para o Brasil. 11 mil médicos cubanos. E que lá estão. Respondendo, eu sei que o Brasil hoje tem uma movimentação imensa em termos de as pessoas lutando para não deixar que os direitos, principalmente na esfera da Previdência, que seus direitos sejam violentados, violados, porque é um absurdo acabar com a aposentadoria integral. Ninguém vai aposentar se você precisa de 49 anos de contribuição, se você sabe que 7 anos, em média, é a característica do mercado de trabalho brasileiro, em que as pessoas ficam desempregadas, sem carteira assinada, ou ficam autônomas sem contribuição. Então, se você soma 49 com 7, dá 56. Tira de 65, dá 9 anos de idade para a pessoa começar a trabalhar. Então, de fato, vai ter gente na rua e é isso que vai mobilizar as pessoas. Seus próprios interesses. Elas estão lá lutando para que isso não ocorra. Eu acho que há uma crise no Brasil. A gente não sabe se pode ser antecipado a eleição ou o que acontece. O que eu acho é que eleição indireta não vai levar, eleição indireta, que é o que a lei prevê até 2018, não vai levar a uma solução no Brasil. Então, quando eu digo que tem pelo menos um encontro marcado com a democracia em 2018, é porque eu acho que qualquer eleição indireta será ilegítima. Barrar este processo eu acho fundamental.
tem de ir para a rua sim, tem de se manifestar, tem de se mobilizar para poder impedir, por exemplo, que essas 100 medidas na CLT, que eu não sei quais são, passe. Para impedir que o Minha Casa Minha Vida vire Minha Mansão Minha Vida. Porque ao invés de fazer casa para os mais pobres, não tem sentido, né, subsidiar casa para pessoas, casa de acima de 1,5 milhão, que todo mundo aqui sabe mais ou menos o que é 1,5 milhão de reais. Então, eu considero que há uma situação muito precária em termos de ameaça aos direitos. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Brasil tem de começar a discutir. E o professor aqui tem razão, há ainda um clima muito grande de intolerância. E eu digo, professor, é menos pelo lado das forças progressistas. Emergiu no Brasil, pela primeira vez, pelo menos que eu vi, de forma organizada, em termos de movimento social, movimentos mais à direita. E acho que uma parte dos estigmas que fica, e eu temo um nível de radicalização, quanto mais esse processo de perdas de direitos avançar. Espero que nosso encontro com a democracia seja a forma pacífica de solucionar as questões. Não acredito em diálogos individuais. Acredito em diálogos entre forças políticas, tem todo mundo de conversar. Agora, sem eleição, diálogo não resolve. Nesta conjuntura, eu não acredito. Obrigado, muito obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta, por favor. Meu nome é Túlio, sou pesquisador visitante aqui na Universidade de Colômbia, fui beneficiário de bolsas do governo federal durante o mestrado, durante o doutorado todo, até a conclusão. Gostaria, de, em primeiro lugar, aqui de agradecer a sua presença, Dilma, aqui, agradecer à Universidade de Colômbia também por organizar esse evento, dizer também que você é um exemplo de muita força para todas as mulheres e para todos os homens do Brasil que acompanharam nós, por exemplo, acompanhamos a situação toda dramática que foi ano passado. A minha questão vai no sentido de que o professor Thomas falou, da polarização, que é a situação que nós vivemos hoje. Ontem o Fernando Haddad esteve aqui na CIPA e sugeriu que vencer essa polarização demandaria muita paciência e renovação na política, que novos atores que viessem não tão marcados pela história. No entanto, ao mesmo tempo, nós vemos, como você mesmo disse, as reformas neoliberais vindo a galope. Parece que eles não têm essa paciência de aguardar. Então, eu gostaria de saber o que você acha para, talvez, minimizar essa ansiedade nossa que vivemos esse processo dessas reformas. O que, na sua opinião, é uma saída mais imediata, talvez, do que esperar toda uma renovação e tanta paciência. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que vai ser muito importante a renovação, viu, gente? Eu acho que nós estamos naquela fase da corrida do bastão que a gente passa para outra geração. Tem de passar o bastão. E por isso é que eu acho que vocês têm de voltar para a gente poder passar o bastão. Agora, eu vou falar para você o que eu acho sinceramente. Eu acredito que esse processo que nós vivemos no Brasil é um processo, eu vou dar um exemplo. Você tinha no Brasil um grupo conservador, um grupo progressista e um centrão. Esse centrão democrático, ele foi fundamental. Ele deu governabilidade ao Brasil. Então eu sou do lado progressista, nós fazíamos aliança com eles. O pessoal do conservador fazia aliança. E o país ia tocando. O que aconteceu nos últimos tempos? A gente tem de ver o que aconteceu. Compreender é um passo para mudar. O que aconteceu? O centro foi hegemonizado pela direita. Ou seja, esse centro, primeiro ele se fragmentou. Esses 25 partidos, uma parte deles vem desse centro fragmentado. Ulisses Guimarães era talvez o exemplo maior desse centro democrático, é o chamado senhor diretas, porque
passou pelo Brasil inteiro defendendo as diretas. Dizia o seguinte: se você acha essas legislaturas ruins, espere a próxima. Era uma forma dele, jocosamente, temer a modificação do centro democrático. Então, no meu governo, no segundo governo Lula, esse processo começa forte. E ele deriva, o centro se hegemoniza pela direita. Hoje, você tem um problema dentro dos conservadores. Dentro dos conservadores. Tem os conservadores, o pessoal social-democrata de direita, mas mais civilizado. Você tem isso. E você tem uma direita raivosa, que briga com o social-democrata de direita. E briga publicamente. Eu posso te dar, assim, uma lista de brigas. As brigas se derivam do quê? Quem será meu representante em 2018? Essa é uma parte, quer que seja, o mais radicalizado pela direita. A outra parte quer o menos radicalizado. Não é só um problema, esse problema não é um problema, o problema da radicalização no Brasil. Não é um problema de vontade das pessoas. Sabe, não é porque a pessoa... Eu não acredito que o pessoal que sempre conversou, esse pessoal todo sempre conversou, não acredita que não conversou. Conversou até antes de ontem, vai conversar depois da manhã. Só que isso não resolve. Tem forças desencadeadas no Brasil que ninguém controla. Quando você abre a caixa dos monstros, primeiro que eles devoram quem abriu. Primeiro a ser devorado é quem abriu. Mas o monstro está solto, meu amigo. Então, eu entendo o Haddad. O Haddad te deu uma resposta. Você entende? Eu não acho isso não, querido. Como eu não tenho nenhuma ambição, eu vou te falar o que é a verdade. A verdade é o seguinte: tem de ter eleição direta no Brasil. Nós temos de lavar e enxaguar a alma do país. A democracia é o único jeito de lavar e enxaguar a alma do país. Aí sim, aí a gente tem de conversar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí tem de articular um acordo, mas um acordo com base naquilo, porque é isso que vai garantir que não seja disruptivo, que você não comece o acordo e briga todo mundo, cada um vai para o seu lado. Por quê? Porque a democracia escolheu, o povo brasileiro escolheu, e trate de respeitar o povo brasileiro. Então, eu não acredito nessa teoria, acho ela muito naive. Vou usar o francês, naive. Eu escutei ela lá em Harvard. Acho, porque você não está propondo, né? Ninguém aqui está propondo, né? Resolver o problema internacional hoje, sentando os companheiros em questão em torno de uma mesa e achando que resolve o diálogo. Sala fechada. Resolve? Por que é que propõe isso para o Brasil e não propõe isso aqui? Por que é que propõe isso no Brasil e não propõe para evitar que bombardeiem ou que façam o que for com a Síria? Ou que tem arma assim, ou que... Por quê? Porque não resolve. Porque nunca resolveu. Porque, por isso que a democracia é fundamental. Nós temos essa chance. Eles não têm. Eles que estão em guerra não têm. Nós temos. O grande diálogo não é por cima. Não é só entre indivíduos. Não é eu sentar e falar com alguém do PSDB que eu falo. Não tem problema não. Nós falamos. A gente se conhece há 500 anos. Mas a democracia que vai fazer a base do país, o povo brasileiro ter esperança, é ela que fará. Por isso que a gente está cheio de defeito na democracia, mas é o único jeito, não conheço outro. Eu
o sistema fora todos os outros. Olha, muito obrigado pela pergunta. Agora, estou agradecendo como moderador aos meus colaboradores. Posso sugerir que ouvíamos 2 ou 3 perguntas de uma vez só, e depois a senhora escolhe ou corresponder, ou prefere a um? Eles podem perguntar e eu escuto. Então, amém. Então se apresentem e falem a sua única pergunta. Pois vou falando a pergunta, eu guardo todas e tento. Vou tomar nota aqui também. Nada será esquecido. Então vamos embora. Boa noite, eu sou o Daniel, estou fazendo mestrado em Administração Pública aqui em Colômbia. Você é da onde, Daniel? Sou da onde? Sou do Rio. Do Rio? Do Rio. Meu sotaque não lembra. O slogan do seu segundo mandato foi Pátria Educadora. Eu queria que você falasse um pouco como é que você deu a escolha desse slogan, se havia um plano por trás desse lema, sobretudo voltado para educação básica, já que o governo federal tem um poder de indutor de políticas muito grande e talvez seja o nosso maior desafio. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito bom, Daniel. Presidenta, boa tarde. Acho que a senhora não vai gostar muito do meu nome, mas ele é Michel. Só que o sobrenome é Zelado, então a senhora não precisa temer. A minha pergunta é bem simples. Eu gostaria de saber a respeito da reforma da Previdência Social, se a senhora poderia debater um pouquinho mais qual a sua opinião a respeito dela, se ela é necessária, se o modelo que está sendo executado pela atual gestão é bom, etc. Muito obrigado. Breve pergunta. Obrigado. Tá? Próxima pergunta, por favor. Hello, my name is Halu Vikram. I'm from Indonesia. I'm currently a student of Master in Negotiation and Conflict Resolution at Columbia University. First of all, I'm a huge fan of Brazilian soccer team because my country never been to World Cup. Since I was a kid, I always support Brazil for World Cup. So my question has nothing to do with soccer. My question is actually related to Samarco case, the dam disaster, the Samarco dam disaster. My question to you: what is the way the government handled the disaster is a good reflection of democracy? Why is it taking so long to actually ensure that people, happy with the condition right now? Can you just repeat the disaster that you're talking about? Samarco. Oh, Samarco. Samarco. Sorry. É o desastre lá do Mariana. Yes, Because the media are talking. Because as an international student, I can only listen from, read things from the media, and people are saying that it's government's corruption that caused this. There's no specific law that can, pressure the company, and other people are blaming other things. I just would like to hear your perspective. Thank you. Vamos ouvir algumas das mulheres aqui também agora. Esperaram pacientemente sua vez. Opa, bom, vou ter que ficar na ponta. Solidariedade aí, cara, também. Também uma ajuda. Bom, eu não sou aluna, eu sou jornalista, meu nome é Isadora Raiojão, eu sou correspondente da Agência de Notícias do Brasil. E como a senhora colocou, o impeachment, ele teve envolvimento de diversos atores, mas ele foi finalmente concretizado pela base aliada, né? Que, enfim, tanto que o seu vice, ele não saiu com você no impeachment, ele assumiu. A presidência está levando a cabo uma agenda muito diferente da sua gestão e da gestão do ex-presidente Lula. Tendo dito isso, eu abro aspas para dizer: a senhora esteve dormindo com o inimigo esse tempo todo, a senhora sabia, e é assim que se faz política no Brasil, como que a gente pode esperar agora com essa polarização extrema ideológica que a gente vê na população e com essa crise de reputação, não só do Partido dos Trabalhadores, mas como da política em geral. Desculpa, a pergunta foi longa. Não pode. Já vai entender. Muito obrigado. A próxima? Olá, meu nome é Suzy, eu sou de Califórnia, estou fazendo um mestrado em estudos latino-americanos aqui. E minha pergunta... estou com tanta nervosa. Como nesta fila falta muita visualização da mulher, estou curiosa como você
pode abordar mais Mulher. e também a violência contra a mulher no Brasil, especialmente as mulheres negras e as mulheres indígenas. Ótimo levar esse tema. Obrigado. Muito obrigada, presidenta, por essa aula que a senhora nos deu, conjuntura nacional. Eu sou Carmen Real, eu sou gaúcha, e acompanho desde o tempo do PDT. Atualmente dou aula em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, sou antropóloga, presidente da Associação Brasileira de Antropóloga, e estou aqui na CUNY, a universidade que a senhora falará também. A minha pergunta vai um pouco na direção da que fez a minha colega anterior, no sentido de que a senhora falou em pactos, e alguns pactos que foram muito malévolos para o país, falando na anistia, e eu pergunto se o pacto do aborto, a não defesa do aborto também não foi um desses pactos, e se não é o caso da gente começar a rever algumas dessas políticas em relação ao gênero. Ótimo. Se for possível, também gostaria de saber a sua opinião sobre essa CPI que está em curso no Congresso atualmente, que está criminalizando o trabalho dos antropólogos, que está levando para o pódio do Congresso para depoimentos colegas nossos que trabalharam em regiões indígenas e que tem que justificar para um lobby de latifundiários o que está acontecendo. Eu sei, eu conheço. E só para encerrar, queria ser primeiramente essa é um absurdo, fora golpistas. Tá bem. Presidente, vamos ficar mais 1h30 para responder todas as perguntas e queremos todos ouvir a presidente. Então, peço que uma frase só de pergunta, uma very quick question, please, very, very quick. Hi, I'm Ipsita. I work at the Columbia Water Center, and we've been doing a lot of work in Brazil, especially in the northeast of Brazil. One of it's a very short question. One question. The political climate has set back the infrastructural development and the growth pathway that Brazil has been going at, especially going back in towards the dams and the water infrastructure and things. Thank you so much. Very important. Last question. Última pergunta. Meu nome é Rafael Slash, eu estudo aqui na Colômbia e faço mestrado. É uma honra poder fazer a pergunta sendo servidor público federal do Brasil. A senhora falou muito sobre a sua política interna. Acho que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a realização da sua política externa. Bem, muito bom. Tudo isso, senhora presidenta, em menos de 10 minutos A menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos, mas se quisesse, eu acho que nem vai se opor. Mas gente, o comando... Eu vou tentar, tá? Tentando seguir. Vou tentar. Tá. Um segundo agora. Ou se quiser, não precisa ser na mesma ordem, se eu achar mais importante uma pergunta ou outra. Bom, eu obviamente, eu gosto muito de responder para tudo aqui, sabe? Então, vamos, Pátria Educadora. Nós colocamos o Pátria Educadora porque a gente considerava que a gente tinha de dar um salto na política de distribuição de renda. A gente considerava que, para nós, tinha 3 eixos a política de distribuição de renda. Tinha o eixo, aliás, não da distribuição, da combate à desigualdade. Tinha o eixo da renda, tinha o eixo da riqueza, distribuição de riqueza. E esse eixo de distribuição de riqueza, ele se combinava com o de acesso a serviços públicos e tinha um terceiro eixo que significava a possibilidade das pessoas terem acesso a algumas questões chaves, ou seja, o que nós considerávamos que era uma estratégia. Na distribuição de riqueza, a gente tinha iniciado um processo que era o processo das casas, mas também a gente tinha refeito toda a estrutura de reforma agrária e íamos ter uma política, porque reforma agrária não é da terra só, é da terra e dá todas as condições para as pessoas poderem produzir, porque muitas vezes deram terra no Brasil e julgaram as pessoas sem ter para onde correr. Assim, ela não tinha nada, não tinha suporte técnico, não tinha nada. Então,
a gente estava fazendo essa outra inflexão, mudando a concepção nossa completa de reforma agrária. Então, isso era os dois pilares da riqueza, junto com uma discussão extremamente difícil, complexa no Brasil, que é a tributação de ganhos de capital. O Brasil não tributa dividendos. Nós, se não me engano, a Estônia, ou a Eslovênia, sei lá, acho que é a Estônia. Nós, a Estônia, não tributamos dividendo, não tributamos heranças, não teremos uma imensa dificuldade de ter uma tributação sobre riqueza. Na verdade, sem isso, né, você não tem de fato uma estabilidade quando se trata de redução de desigualdade. Não tem estabilidade. A desigualdade pode ir e voltar, ir e voltar. Então, foi por isso. E aí, a questão da educação. Nós considerávamos que integrava a questão da riqueza, a questão da educação. Que a educação a pessoa carrega como um ganho que ela teve para o resto da vida. E essa era a forma pela qual a gente ia fazer duas coisas. A gente ia perenizar a redução da desigualdade via renda e via os outros fatores. A gente perenizaria e, ao mesmo tempo, seria a base para algumas coisas. A base para desenvolvimento de ciência básica, para desenvolvimento tecnológico. Nós tínhamos de ter estudantes, professores, trabalhadores formados, tanto no nível universitário quanto no nível tecnológico, para poder fazer face à economia do conhecimento e às novas tecnologias. E também às antigas tecnologias, que o Brasil ainda não tinha saltado todo o gap existente. E para a inovação. Isso fazia parte de um programa que também chamava Pronatec, que olhava a questão da formação científica e tecnológica. A educação, a Pátria Educadora, ela tinha um objetivo, era provar que o Brasil olharia horizontalmente para a educação em todas as suas áreas. Se a gente fosse tratar de economia e olhar para a educação, como a gente tinha feito na questão dos mais pobres, a gente ia colocar a questão da educação como sendo o centro do projeto. Então essa é a resposta. Eu podia continuar aqui falando por que fizemos ProUni, FIES, etc, etc. E a educação básica. A educação básica era o maior desafio que nós tínhamos. Por quê? Porque a educação básica no Brasil, ela depende, porque teve uma época que falavam assim, tem de focar só no ensino superior, porque vocês não têm de fazer outra coisa. Vocês são o governo federal. Pelo contrário, não há educação, ensino básico, se você não tiver professor formado. Não há ensino básico se o professor não for valorizado com uma formação integral. Não é possível que no Brasil continuem dando aula para a creche e para os primeiros anos do ensino básico pessoas que não tenham curso superior. Então, a questão de perceber que da creche ao pós-graduação é uma política só, da creche ao pós-graduação. Não tem uma política segmentada de educação. Também, aí a gente tem uma opção de discussão correlata. Me desculpem, mas eu vou ter de agora passar por reforma da Previdência correndo. Reforma da Previdência correndo. Reforma da Previdência no Brasil não é ajuste. Porque tem de fazer ajuste cada vez que você muda a estrutura demográfica de uma sociedade. Nós mudamos, nós aumentamos a expectativa de vida e de sobrevida. A de sobrevida, eu lembro, nós aumentamos em 4,6. Quando você reduz o número de crianças por mulher, quanto mais evolui uma sociedade, há uma tendência a essa redução. E quando você faz política pública, em que você tem de contemplar setores mais fragilizados e incorporá-los à Previdência, caso empregada doméstica,
Outro caso, o microempreendedor individual, o pipoqueiro que passa a pagar contribuição do INSS. Então, tinha de fazer ajuste. O que não tem de fazer é mudança de modelo. O que está em curso é mudança de modelo. Não se enganem. E mudança de modelo, por quê? O que é a mudança de modelo? Primeiro, você inviabiliza ou torna muito difícil a previdência pública. A inviabilização, aquela dos 9 anos que eu falei para você, que é impedir no Brasil a aposentadoria integral. Quando você impede a aposentadoria integral, o que vem? A complementar. Quem dá a complementar? Sistema privado. Segunda questão, quando você reduz, você tem, por exemplo, as mulheres. As mulheres têm uma distribuição sexual do trabalho no Brasil diferente dos países da OCDE. Os países da OCDE têm equipamentos básicos que as mulheres brasileiras não têm. Querer igualar num taco só, homens e mulher, é transformar 44% das mulheres hoje em não passíveis de aposentadoria. Trabalhador rural, idem e bidem. Trabalhador rural não tem renda monetária. Como ele não tem renda monetária, quando é que ele paga a aposentadoria dele? Quando ele comercializa seus produtos. Aí o governo vai lá e cobra a contribuição para a aposentadoria, porque aí, a hora que ele comercializa, ele tem renda. Então, se exigir dele a contribuição mensal e individual, porque ele comercializa por unidade familiar, se exigir dele a contribuição individual e mensal, ninguém vai pagar aposentadoria, ninguém vai aposentar, nós vamos ter uma quantidade que há muito tempo nós não temos, uma quantidade de velhos, idosos, sem a menor proteção social. Então, mudaram o modelo. Para quê? Para criar aposentadoria privada, usar um fundo privado que dá muito dinheiro. Vocês sabem disso. Se tem uma coisa que dá no Brasil com 200 milhões de pessoas, é um fundo bastante significativo e encorpado, é um fundo privado de previdência. Então, o que está ocorrendo no Brasil é uma mudança de modelo, não um ajuste, não uma adaptação, nenhuma regra, não tem uma coisa fundamental, prazo de transição, para ancorar expectativa de direito e para ancorar direito adquirido. Então, é uma mudança selvagem e desnecessária deste ponto de vista. Essa legislação da terceirização vai acabar com a contribuição patronal. Quando você terceiriza, no caso da pejotização, né, da transformação do trabalhador em empresa, você reduz a contribuição para a Previdência, você vai abrir um rombo na Previdência. E tem de olhar direitinho, com lupa, essa legislação, porque eu acredito que provavelmente ela produzirá uma complicação enorme na Previdência. Eu acho que essa legislação da terceirização é um verdadeiro absurdo. Eu acho que não... Você sabe o que eles fizeram, né? Eles ressuscitaram um projeto do Fernando Henrique que estava engavetado há 16 anos, sei lá quanto. Senhora Presidenta, desculpe. Vou fazer mais um. Mulher. Pode ser mais, mas junta as duas das mulheres, então, porque são duas perguntas relacionadas com o tema gênero. Eu posso fazer só duas. Mulher e política externa. Ah, tá bem. Mulher, acho... Pode, eu que pergunto. Pode. Mulher, eu acho que é uma questão, tem duas questões que eu gostaria de falar sobre mulher, eu vou falar sobre uma delas. Começando pela que eu não vou falar. Seguinte, eu acho que tem um componente misógino no meu impeachment, tá? Que se caracteriza pela dupla avaliação de homens e mulheres. Vocês sabem disso, as mulheres aqui presentes. Mulher é dura, eu era uma mulher dura. O homem é um homem forte. A mulher, ela é
emocionalmente instável. O homem é sensível. A mulher, ela é obsessiva, compulsiva, workaholic, trabalhadora, maníaca. O homem é um excelente trabalhador. Essa duplicidade de conceitos, eu dei os mais leves. Comigo foi usada em extremos, além do uso de expressões de baixo calão sexuais, que era um horror. Bom, eu também quero dizer que no Brasil as mulheres estavam na linha de frente na hora de enfrentar o impeachment e de defesa dos direitos. O movimento que as mulheres fizeram por sua conta própria e risco contra todos os processos contra a sua aposentadoria, contra tudo que está acontecendo contra as mulheres, porque foi um governo que assumiu um governo de homens velhos, ricos e brancos, sem mulheres, sem negros. E aí é uma coisa muito, muito grave, porque nós somos uma parte expressiva da população brasileira. E o governo teve uma preocupação muito grande com a questão da violência que recai contra a mulher e que ainda continua recaindo. Né? A gente sabe dos estupros, a gente sabe dos assassinatos, a gente sabe da violência e sabe de um dado terrível, que uma grande parte da violência contra a mulher é feita pelas pessoas mais próximas a ela, o que é uma coisa dramática. Daí que nós fizemos 2 leis importantes para o Brasil, porque eu acho que elas são marcos de luta. Não porque eu acredite que uma lei, ela, pura e simplesmente por existir, ela resolve todas as coisas, mas porque eu sei que as mulheres serão capazes de fazer essas leis serem realidade. Uma foi a Lei Maria da Penha, que é de uma mulher que foi tornada paraplégica pelo seu companheiro. Essa lei, ela tornava crime o inafiançável, né? Não tornava crime, no início tornava crime a violência contra a mulher. A segunda lei foi a do feminicídio, que tornou crime hediondo o feminicídio de uma mulher. Né? Não tem como sair. Então, aquela tradição brasileira do crime de honra acabou, agora é feminicídio, porque antes no Brasil se matava e se alegava, isso é um crime de honra. E aí o assassino saía livre, lindo e solto. Além disso, eu acho que nós tivemos uma grande contribuição empoderando as mulheres, não só as mulheres mais fragilizadas do país. Nós empoderamos através, quem recebia o cartão do Bolsa Família era mulher. Quem tinha o direito de titularidade das casas era mulher. Quem exercia o controle para nós sobre se a criança vai na escola ou não vai, se a criança é vacinada ou não vai, se a mulher faz ou não faz exame pré-natal, as mulheres. Então, esse papel das mulheres, eu estou sintetizando, foi algo para mim muito importante. E tenho certeza que hoje as mulheres do meu país, elas são ainda mais fortes do que sempre foram. E me deram uma imensa acolhimento, apoio e solidariedade. E, finalmente, política externa no Brasil. Eu acho que nós fizemos uma política multilateral. Primeiro, afirmando a importância do que nós chamamos los hermanos, todos os povos do continente latino-americano, que são los hermanos, os próximos de nós, os que estão nossos vizinhos físicos. Segundo, o continente africano, nós temos uma dívida com a África e temos, além da dívida gerada pela escravidão, nós temos uma dívida gerada pela cultura, pela alegria que esse povo brasileiro tem e pela importância que nós somos, de fato, um povo, o maior povo negro fora da África. O Brasil é isso. Então, também fizemos os BRICS. Os BRICS foram importantes.
o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o Acordo Contingente de Reserva, que é uma variante de Fundo Monetário. E tivemos uma relação digna, altiva, digna, com os países desenvolvidos, muito proveitosa. Nós não somos daqueles que acham que os países desenvolvidos não são parceiros sim, e são parceiros importantes. Então, foi essa capacidade de multilateralidade que eu acho que caracterizou a política externa brasileira. Como diz o Celso Amorim, altiva e ativa. Então, sintetizando rapidamente, porque senão o professor aqui me enforca. Não, eu não faço isso, não. Ai, que lindo. Que lindo. Gente, isso aqui é uma você sabe, só delicadeza que você era.